Olá, mais um Bolado Podcast. Dessa vez eu trouxe um doutor mais que doutor, porque ele, além de atuar na área como executivo que é, ele é um atleta também. E é justamente sobre isso que a gente vai tentar dar esse link entre o esporte e a vida cotidiana de um mestre. Antes de mais nada, eu queria pedir a vocês que se inscrevam no canal Bolado Podcast, porque aqui estão as melhores entrevistas. O sarrafo, como eu digo sempre, é lá em cima. Aqui não tem quais, são conversas que acrescentam alguma coisa para você. E é isso que a gente busca fazer. Fazer algo que mude a sua vida a partir do momento que você assista esse podcast, Bolado Podcast. E eu vou trazer aqui o meu amigo, meu parceiro, Thiago Bolsoar, para apresentar esse mestre, esse doutor e este grande atleta com títulos, inclusive, internacionais. Quem é o cara, Bolsoar? Manda aí. Cara, eu tenho um prazer de chamar esse cara que eu comecei a minha vida na área da comunicação com ele. Pô, um prazer para a conversa. E o Bolado está trazendo o melhor do Espírito Santo para cá, né? Então, já é o nosso 5º episódio e hoje a gente vai conversar com ele, Jefferson Cabral, um querido, um mestre. É isso aí. E aí, Cabral, muito obrigado pela presença, muito obrigado por você ter aceito o convite. Queria que você se apresentasse aí para a rapaziada. Ele não tem pinta de atleta, não, mas ele é atleta lá, cabelo branco. Então, porque os caras olham cabelo branco, acham que a gente não pá. Mas eu, por exemplo, jogo peteca, Joga dama, dou uma varrida no quintal, pratico também alguma coisa. Dominózinho, pá. Me conta mentira. Mentira tem que ter, né? Bom, primeiro, parabéns aí, viu, Bola, Thiago, pela iniciativa. Né? A gente vive hoje num mundo que tem tantos canais, né, e tanto assédio de conteúdo e de chamar a atenção das pessoas, que você tem um canal qualificado que pode compartilhar, né, boas experiências para quem está assistindo, para quem está ouvindo, é sempre muito gratificante. Então, agradecer a vocês a oportunidade. Espero que nossa conversa possa inspirar mais algumas pessoas aí, não só para a vida executiva, mas também para a vida esportiva. É esse que é o objetivo, né? Com certeza. Cara, eu acho que a gente poderia começar essa conexão entre o esporte e a vida empresarial, a vida de um executivo. Quando que você viu assim, a importância de você ter atividade física constante? Você que é um apaixonado pela canoa baiana, é um atleta de alto rendimento, então disputa campeonatos internacionais. Como que você viu na sua vida de executivo assim, tem que ter uma atividade física constante para fazer essa conexão com a sua vida? Boa provocação, Thiago. A gente, quando é criança, né, quando é moleque ainda, você sempre está ali envolvido com jogando a pelada, né, indo para a praia, poder, né, mergulhar, nem sabe nadar ainda, mas já quer. Né? E eu tive a oportunidade de morar num bairro, morei em Santa Mônica, de 78 a 82, né, na rua principal de Santa Mônica, a Avenida João Mendes, que eu acho que vocês conhecem ali. E na época não existia nada em Itaparica, era uma rua de barro que ligava Santa Mônica a Itaparica. Eu aprendi a nadar numa das praias, quando a ressaca entra, Bolinha que é do mar, né, também sabe disso, é uma das piores ressacas que tem, que é na praia de Itaparica. Mas é pesado. Ali em frente à Ilha das Garças. Então, ali, meu amigo... Que é o lugar mais fundo, né? Ali, quando entra a ressaca, lava, a água vai lá em cima. E, na época, né, era só vegetação costeira ali, entendeu? Você não tinha prédio, não tinha nada. Só tinha a casa do Santos Neves. Exato, tinha a casa do Santos Neves e aquele monte de pitangueira, né? Exatamente. Era muito pé de pitanga ali. E o pico ali, né? O escondidinho ali, que ali tem um pico de surf. Tem um pico de surf ali. Então, assim... Isso já era uma proximidade que eu tinha com o esporte. O que aconteceu? Tinha uma escola ali em Itaparica, que era o Colégio Polivalente. Tem ainda. Só que agora é outro nome, né? É o mesmo nome, só que agora é outra configuração. Né? Verdade. Era Fancelina Carneiro Setúbal. Professora Fancelina. Exatamente. E lá na escola, eu comecei a praticar o esporte, mas com uma outra mentalidade. Aquela mentalidade de disciplina, aquela mentalidade de organização, aquela mentalidade de preparação, aquela mentalidade de competição. E quem eu encontrei lá, e que sem dúvida foi uma referência muito importante para mim nessa visão do esporte, foi o professor Edmar Azevedo. Professor Edmar? Professor Edmar Azevedo. Então, ele foi meu professor de educação física,
na sexta, sétima e oitava série. Então, a gente fazia rodízio de esportes. Então, assim, eu não sou nenhum craque de futsal, não sou nenhum craque de handebol, não sou nenhum craque de vôlei, não sou nenhum craque de basquete, mas quando vai fazer um rachão, eu não sou o último a ser escolhido. Que bom, né? Eu estou da média para cima. Então, assim, eu aprendi, né, a conviver com o esporte olhando justamente esses atributos. Por quê? Porque eles são atributos que nos ajudam a formar o caráter, formar a personalidade, Verdade. né, nos formar nos desafios que a vida nos impõe. Então, essa junção, essa convergência, né, dos princípios e fundamentos do esporte para a nossa vida, em todos os campos dela, ele foi muito importante em toda a minha jornada. Então, eu me lembro que, nessa época, era muito famoso os jogos estudantis, né? Então, os jogos estudantis era um negócio que, primeiro, eram os jogos primaveris, jogos. Depois tinha os jogos estudantis do Espírito Santo. E a gente ia para o ginásio do DED, para o ginásio do Do batalhão, do ginásio 28º. e era uma grande festa, torcida e tal. Então, isso tudo são elementos e marcas nessa fase, né, que você está em formação, que você leva como legado para o resto da vida. Então, a vida inteira, eu sempre estive ligado ao esporte, sempre pratiquei esporte. Né? Depois, já na universidade, eu fiz o curso de Direito na UVV, né? E, na época, eu jogava handebol pelo time da universidade. Então, a gente foi tetracampeão de handebol universitário. Era a época que a UVV estava construindo aí no ginásio dela, não tinha ginásio, a gente treinava em outras quadras que a gente encontrava para poder treinar. Aliás, a UVV fez um trabalho muito bacana na área esportiva, porque se você chegar na área na sala de troféus da UVV, é um patrimônio de tantos troféus, né, e menções às vitórias. Porque naquela época, o que acontece? Existia uma hegemonia na Universidade Federal, né? Universidade com muitos cursos, com muitos alunos, então existia uma hegemonia. Quem é que era o campeão geral do Júnis? Ou era educação física, ou era engenharia, ou era biomédica. Bom, os caras da engenharia da UFS jogavam no basquete, os caras eram tudo fera. Então ficava naquilo. E aí, quando a UVV começou a chegar e começou a ganhar alguns esportes, né, porque existia uma política por parte de Zé Luiz de valorização do esporte como um elemento, né, de disseminar a importância do esporte para o conhecimento, isso começou a crescer. E aí trouxe o coordenador técnico, né? que era Paulinho Paixão, né? E isso tomou uma proporção tão grande em termos de organização, de planejamento. Eu te digo, né, o esporte ele traz esses elementos que, se você tiver muito envolvido e muito consciente, você vai levar isso para todos os outros campos da sua vida. E aí a UVV começou a ganhar, ser campeão geral dos Jogos Universitários. Do Júnis? Do Júnis. Foi 12 vezes campeã. Aí começou a ser também campeão de modalidade nos Jogos Universitários Brasileiros. Exatamente. Né? Eu assisti uma final da UVV aqui contra a Universidade de Brasília. Então, a contribuição do esporte, e aí eu acho que é importante a gente deixar essa menção, né, para os jovens, use o esporte como um grande trampolim para que você se torne um grande homem, para que você se torne um grande profissional. Porque o esporte nos dá o suporte, nos dá o amálgama, nos dá todos os princípios para que a gente possa se posicionar de uma maneira diferenciada. E é isso que o mundo está precisando hoje. Eu devo a minha vida ao esporte. A minha vida é o esporte. Eu sou identificado como um cara do esporte, apesar de não ser campeão de nada, de porra nenhuma. Mas, campeão da vida. Mas eu sempre eu tenho muito orgulho disso, sabe? De ser identificado como um cara do esporte, principalmente do surf, porque a gente tem uma história desde o início do esporte aqui, principalmente na nossa cidade. Mas queria saber de você, doutor, como é a sua vida do cotidiano? Como é que você consegue arranjar um tempo? Eu sei que os remadores são igual surfistas, eles trabalham na madrugada, né? E como é que a canoa havaiana tira de você toda aquela carga que você traz? Você é professor universitário, você coordena alguns cursos, você é gerente de projetos, então é muita coisa, né? E como eu conheço bem o seu
superior, eu imagino que a rédea ali é curta, né? Como é que é esse escape? É, o que eu estava falando é que assim, o esporte ele nos dá essa capacidade de ter temperança, né? E a temperança é justamente você conseguir lidar com todos esses elementos de uma maneira equilibrada, né? Por quê? Porque se você no esporte, quando você começa a se preparar, quando você começa a desenvolver uma planilha de treino, quando você começa a desenvolver um calendário de competições, se você não tiver serenidade para poder olhar isso de uma maneira estratégica, de uma maneira organizada, muito provavelmente o seu caminho, né, vai ser muito mais difícil para chegar no teu objetivo. Então, aonde isso conecta com gestão de tempo? Aonde isso conecta com planejamento de atividades? Aonde isso conecta com gestão de estresse, gestão de conflito? Onde isso conecta com criatividade, com resiliência, né? Com consistência? Porque o que acontece, Bola e Tiago? Às vezes, as pessoas elas querem muito, mas o querer não é suficiente. O querer ele só consegue ser importante quando ele vem acrescentado, quando ele vem adicionado com atitude. Porque o querer com atitude é gera consistência. E a consistência te leva ao resultado. Então, tudo aquilo que nós queremos, né, seja como cidadão, como aluno, professor, como esportista, como executivo, como pai de família, é o quê? Resultado. A gente quer produzir resultado. Nós somos voltados para resultado. Agora, de que maneira que você consegue alcançar esses resultados? Então, esses elementos do esporte, ele nos traz os benefícios em todos esses aspectos. Então, quando você fala hoje, você tem 24 horas no dia, né? A atividade física, ela é importante, não precisa nem fazer nenhuma defesa aqui, por quê? Porque nós somos uma máquina. Se você mantém essa máquina em atividade, obviamente que você vai ter uma longevidade maior. E isso foi um dos elementos que me atraiu para o esporte canoa havaiana. Eu comecei a praticar canoa havaiana em 2009, Paulo. Então, assim, tem 15 anos. 15 anos. 15 anos praticamente. Porque foi quando chegou a canoa havaiana em Vitória. Então, eu sou o primeiro grupo que começou a praticar canoa havaiana aqui. E aí, o que acontece? Quando você começa a praticar o esporte, você vê os benefícios que esse esporte te traz. Eu comecei a ver que nas competições internacionais, seja pan-americano, né, seja mundial, você tinha equipes de 85 anos, os Legends. E, cara, esse negócio aqui é diferente. Como é que o esporte ele te dá tanta longevidade de prática? Porque, assim, é diferente a longevidade de prática no esporte, é diferente da longevidade de prática competindo. Porque o nível de exigência é outro, Sim, você concorda? com certeza. Né? O nível de exigência é outro. Sim. Você tem que ter uma consistência muito maior de preparação, você tem que ter uma consistência muito Talvez maior. por isso que seja mais curto, né? Exatamente. Então, assim, eu falei, cara, esse esporte é muito bacana, porque é um esporte que te dá a condição de poder praticar, né, durante muito tempo. E todo Verdade. mundo quer um esporte que te dê essa condição, porque às vezes você tem esporte que... eu tenho vários amigos que gostam de correr. Mas chega a determinada idade que não dá. Não tem mais joelho. Não tem mais joelho, porque a cartilagem vai embora, o tendão vai Verdade. embora, entendeu? Ou então o cara gosta de pedalar, a mesma coisa, o risco é maior e cai, machuca. Então, assim, a canoa havaiana, ela me permitiu enxergar essa perspectiva de poder ter um esporte, né, que, ao mesmo tempo, me dá prazer e me dá a condição de poder competir, praticar até, entendeu? 85, 90. Então, você pega os Kahunas das equipes do Havaí, da Nova Zelândia, do Tahiti, de Rapa Nui. Amigo, não entra na canoa para remar com os caras de 85 anos, vai tomar pau. Vamos voltar lá, né? Já que você. Eu queria só fique à vontade. Você fez essa imersão na cultura polinésia? Que eu já fui a Rapa Nui e, sim, né, faz esse triângulo polinésio, que é Havaí, Tahiti e Ilha de Páscoa. Então, assim, a canoa havaiana, você chegou a fazer uma imersão nessa cultura polinésia? Outro benefício que o esporte me trouxe, né, que a canoa me trouxe, foi que eu jamais imaginava que pudesse conhecer lugares tão extraordinários do ponto de vista não só da beleza natural, mas do ponto de vista da essência
da Da cultura local. Exatamente. Então, assim, eu tive a oportunidade, a minha primeira competição internacional foi no Peru. Nós chegamos no Peru, né, tinha os países latino-americanos participando, nossa equipe era a zebra, chegamos lá, dividindo as canoas, e deixaram assim, o refúgio do refúgio para a gente poder... A competição lá acontece em Lima mesmo. Lima. Aí eu falei, galera, olha só, nós vimos aqui para brincar, pô, nós estamos treinando, nós estamos fazendo nossa parte. Nós vamos, né, dar o nosso melhor. Rapaz, nós deu uma largada, começamos, largamos assim, quarto. Aí fomos passando por. Na hora que nós anda a primeira volta, ele falou, galera, nós estamos em primeiro. Vamos sentar o remo na água. Enfim, ganhamos. Primeira medalha de ouro que eu ganhei internacional, campeão pan-americano de AC6 2017. Aí, assim, cara, eu fui em Lima, meu irmão. 2018, né, que foi o Pan-Americano, Cabo Frio, bicampeão 2018. Rio de Janeiro. Todos os 2 lugares, a água o quê? Bola? Fria, gelada. Queima. Chega queima. Cabo Frio, então? Então, assim, o esporte me deu a oportunidade de conhecer lugares extraordinários. Aí, em 2018, nós fomos classificados para o Mundial no Tahiti. Cara, um lugar... Eu lembro do seu entusiasmo antes de ir. Dispensa apresentações, porque, além de ser um lugar lindo, né, é realmente uma jornada para você chegar lá. A gente foi por Santiago, né? Então você viaja 4 horas de São Paulo até Santiago, depois você viaja mais 5 horas e meia de Santiago até Ilha de Páscoa, até Rapa Nui. Mata Velho, o aeroporto. Aí depois você viaja mais 5 horas e meia até o Tahiti. Ou seja, você passa mais de um dia inteiro viajando. E quando nós chegamos no Tahiti para o Mundial, que era a primeira experiência de Mundial, nossa, cara, tudo era muito, sabe, tudo muito deslumbrante, né? A estrutura, a organização. Principalmente porque você estava na terra. Exatamente. Ela foi lá, a canoa, na verdade, ela é polinésia, ela não é havaiana. E aí a gente estava nessa expectativa, a gente tem que desfrutar disso aqui. Então, assim, a gente fez imersões nos clubes locais. Show. Então, nós remamos nas canoas dos caras. Nós fomos no pico onde os caras iam, onde os caras treinavam. Tivemos a oportunidade de poder fazer troca, né, de técnica com eles, conversar a respeito das dificuldades. Mas teve uma situação lá que me chamou muita atenção, e eu sempre faço questão de destacar isso. E aí é que eu trago assim, como reflexão o quanto que o esporte, quando você entende a essência dele, como ele é grandioso. Mas tem a área tem o local onde fica todos os corners das delegações, das seleções. Então você fica debaixo de um grande estante, um grande galpão separado com as bandeiras dos países. E aí, quando eles vão chamando, era um campeonato de sprint, né, porque o campeonato mundial ele alterna. Um ano é sprint, outro ano é maratona. Então, um ano é curta distância, outro ano é longa distância. E aí lá foi sprint. E eles fazem a chamada da bateria, aí você entra para o corner de check-in, aí, né, você pega a credencial, passa, depois você vai para a área de embarque das canoas. Aí tinha uma bateria antes da gente, da nossa, que eram 8 raias, né? Então eram 8 equipes de ilhas daquela região. Então era a equipe de Bora Bora, a equipe de Moreia, a equipe de Raiateia, a equipe do Tahiti, era tudo daquela região ali. E aí, eu falei assim, a próxima é a nossa bateria, estão chamando já a bateria anterior. Tá. Aí a gente ficou olhando, aí eles vão se juntando assim, foram andando. Antes deles entrarem na área de check-in, o que eles fizeram? As equipes pararam, fizeram um círculo, deram as mãos e fizeram uma oração conjunta. Todas as equipes. Todas as 8 equipes que iam entrar para poder competir. Cara, olha a grandeza do ensinamento para atitude como essa. Por quê? Você pode estar competindo contra alguém, contra uma equipe, mas você não é inimigo do cara. Não, é adversário. Exatamente. Essa Um momento, né? Então, essa experiência de poder ver como que a canoa consegue atrair e construir esse nível de harmonia é algo assim, extraordinário. Cabral, mas você não acha que esses esportes de uma cultura muito antiga, eu incluo nisso aí o surf,
a canoa havaiana, que são esportes do mar, que tem mais de 1000 anos, né? O Havaí, o surf, por exemplo, é praticado pelos reis. Se você chegar na Califórnia, você vai ver quem levou o surf para a Califórnia foram 2 príncipes havaianos. E a canoa também. Há uma relação muito próxima desses esportes náuticos. E eu tiro aqui um tempo para falar, por exemplo, da, da remada, ou melhor, da regata que é feita do Havaí nesse triângulo, né? desse modelo de regata, que é uma regata única, que os havaianos saem do Havaí e fazem esse triângulo e voltam ao Havaí. Foi, inclusive, um evento que vitimou o Eddie Aikau. O Eddie Aikau morreu justamente numa dessas travessias. Você não acha que esses esportes, eles trazem com eles uma questão, além da questão mística, uma questão do respeito ligado à religiosidade? Porque eu vejo que, por exemplo, morre alguém do surf, os caras vão homenagear dentro d'água. Acontece um evento dessa natureza aí, um campeonato mundial de canoa havaiana, os caras vão se preparar dentro d'água. Como é que você vê essa questão mística e religiosa dentro desses esportes náuticos e dessas culturas, né? A cultura polinésia, né, que aí envolve, né, toda essa região, né, que está dentro desse triângulo, a relação com o mar é uma relação íntima. É a relação de uma entidade. De respeito. Relação de entidade. Então, conexão com a natureza. Por exemplo, você pega o ritual da canoa havaiana, você tem um batismo da canoa havaiana. O que é o batismo? O batismo é o reconhecimento de como que a harmonia daquele elemento que foi utilizado para poder descobrir novas ilhas, para poder colonizar, para poder guerrear, para poder transportar, como aquilo ele está integrado ao elemento humano, né? Como aquilo faz parte da mesma composição. Então, assim, esses valores, essas crenças, elas são muito fortes, né? E elas fortalecem os laços de respeito, elas fortalecem o laço de superação, ela fortalece o laço de saber enfrentar os desafios, entendeu? Com resiliência, né? Com a capacidade de poder reagir. Então, você sente isso muito forte. E isso ajuda a melhorar a relação e a interação entre as pessoas. Cria uma relação mais fraterna. Não tenha dúvida. Então, você vê todos os elementos desse rito, né? Você tem o que eles chamam, né, de Yohana, né, que é esse espírito de família. Família, essa coisa, bicho, nós estamos juntos. Entendeu? Tem a coisa do Imua, né? Que nós estamos prontos. Estamos aqui juntos, estamos prontos. O que precisa? O que nós vamos fazer? Estamos atentos. Né? Nós estamos preparados. Né? O Imua está preparado. Então, você pega essas manifestações, você vê como, quando ela repercute na sua vida. Então, hoje, as organizações elas já começaram a entender como a importância dos princípios e fundamentos do esporte pode trazer benefícios. Por quê? Porque, ao praticar o esporte, você entra em harmonia. Verdade. Porque quando você está no mar, que coisa extraordinária, Bola, né, Tiago? Você ouvir o silêncio do mar. Não, a diferença se você rema de manhã, depois chega em casa, toma um banho, um café e vai trabalhar. E se você não fizer isso e for trabalhar, tem uma diferença absurda. E essa relação também da importância que eles dão, que é para um espaço onde você, como o Jefferson falou, você tem a oportunidade de ir para outro lugar através do mar, você tem lá o seu sustento, o peixe ou frutos do mar, e você tem um ambiente que foi criado por um ser superior. E essa conexão faz com que a pessoa dá essa importância e o respeito pelo ambiente que e quando você, é o oceano. E quando você se insere,
eles te recebem acolhendo, entendeu? E aí, assim, acabei tendo muito contato com o pessoal de Rapa Nui, em função do campeonato de Pan-Americano do ano passado, ter sido em Vitória, e o campeonato Pan-Americano desse ano, né, que acabou agora, foi em Niterói, né? E assim, a gente acabou trocando muito para poder dar apoio, dar suporte a eles para arrumar canoas, né? Então, assim, você vê, na hora que você está dialogando, aí fala assim, ó, né, um dos dirigentes lá, né? Ó, Miguel, cara, estamos juntos, se precisar. Não, Jefferson, quando você estiver lá, você não vai ficar em outra, não, você vai ficar na minha casa. Você não leva ninguém para sua casa se você não tiver um nível de conexão Verdade. muito grande. Como é que você vai levar alguém para sua casa? Né? E aí você vê como que eles enxergam a conexão que se estabelece a partir do esporte. E como isso é valorizado, como isso é fortalecido. E aí depois do Tahiti, que foi essa experiência maravilhosa, aí nós entramos depois de 2019, a competição foi na área de plástico e o Mundial foi na Austrália. Aí 2020 e 2021 não teve, por causa da pandemia, né? Aí 2022, nós fomos para o Mundial em Londres. E lá eu tive a oportunidade de ganhar a medalha de bronze. Você viu como é que o cara fica com a medalhinha ali? De vez em quando ele fecha uma, sabe como é? E essa camisa aí é o quê? E essa camisa? Mostra aí para a rapaziada. Essa camisa que eu acabei de usá-la, não é? Representando uma das equipes, representando o Brasil. No campeonato lá em Niterói. Pan-Americano em Niterói. Aí você teve lá com o meu amigo Gilberto Pereira, da WSL. Gilberto é um cara bom. Gilberto, abraço para você, meu camarada. Gilberto, sensacional, conheci esse Aquarema. Isso, sangue bom, cara, uma vibe da energia muito boa. Mas eu vou buscar um negocinho lá no fundinho, me permita. Tá autorizado, tá autorizado. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro registrar, né? Que eu vi que, pô, você tinha alguma coisa que nessa história. Você passou um tempo, você fez a universidade em Vila Velha, né? Lá morando lá em Santa Mônica, né? Vila Velha tem essas coisas, né? Eu amo Vitória, cheio de amigos, mas Vila Velha tem aquela coisa assim de ser a primeira cidade, tem a mística nossa aqui de Vila Velha, tem os Canela Verde, realmente tem um diferencial. Mas eu queria puxar algo lá do fundinho do baú. Jefferson Cabral, para quem não sabe, foi DJ de uma das maiores boates que a gente teve aqui no Espírito Santo, que chamava Smoke Island. A Smoke Island tem passagens lindas. Eu lembro que até o meu amigo Taka, certa vez, chegou lá com um barco dele, o Balaoca, e parou e foi para a boate. Ele foi para dizer que ele foi na boate de barco, né, meu amigo Taka Almeida. Pois é, e eu queria saber o seguinte, como é que você chegou nessa? Eu já fui DJ também. E como é que foi que você chegou nessa área aí de DJ e tocar em boate? Diz que joga. Eu vou revelar em primeira mão outro fato que é anterior a isso, para você poder entender como é que eu cheguei depois eu tenho essa experiência. Mas depois eu tenho que fazer a pergunta do chefe, que ele pediu para eu fazer. Quando eu morava em Santa Mônica, a gente tinha um grupo de amigos, e nessa época você não tinha esse negócio de boate, tá? Era um negócio era muito difícil, né? Era muito mais você pegava um som, juntava as pessoas e tal, e tinha os centros comunitários. Verdade. Né? E Santa Mônica tinha um, eu toquei lá, cheguei a tocar lá. Centro comunitário, Santa Mônica, centro comunitário de Vila Nova, centro comunitário de Araçá, centro comunitário. Então tinha o centro comunitário que ali acontecia, né? Sempre tinha show das festas, diversão da juventude estava aí. Esse grupo de amigos que a gente tinha ali na juventude, 15 anos, 16 anos, assim, cara, vamos montar a equipe de som. E a gente montou a equipe de som, chamado Krypton Som. Krypton Som. Né? Na época do Super-Homem, né? Kryptonita e tal, né? Do planeta. E aí montamos a Krypton Som e a gente fazia o som nesses centros comunitários. Entendeu? Então, ali eu comecei a aprender, né, o que era música, o que era, né, picape, o que era equalizador. Na época você usava os mixers, os amplificadores da Quasar. Não, mas tinha aqueles mix manual, né? Um negócio bem cara. Aí, aí depois a gente foi tocando isso. Quando eu chegou já na minha fase assim, de início da juventude, mais ou menos com 20, 21 anos, eu acabei conhecendo os dois irmãos que estavam montando lá a boate em Vitória.
que era o Friseira. Racine e Sérgio Bezerra. Bezerra, aliás. Racine Bezerra. Exatamente. Né? A boate inaugurar, tá, não sei o quê. E o DJ residente lá da boate, que tinha inaugurado a boate, que já tinha já um ano e pouco, era o Edu Henning. Olha. E ele tava saindo. Aí né, a gente conversando sobre o som, aí eu falei dessa história, eu falei assim, rapaz, você não quer então ir lá tocar com a gente? Aí, vou. Vou lá. Aí eu fui lá para fazer um teste, né, para poder tocar. Ele falou assim, porra, gostei muito, tal, não sei o quê. Não, você vai ficar aqui com a gente? Tal. Eu disse, não, eu não quero não. Na época, pô, eu estava estudando, né, eu cheguei a fazer 4 períodos de física na UFES, assim, um negócio de louco. Aí estudava na UFES de manhã, trabalhava no banco à tarde, imagina, boate à noite. É uma doideira, né? Eu disse, não, vem, enfim. Aí eu fiquei como DJ lá da Smoke, uns 2 anos fiquei. Residente. Fiquei como DJ residente de lá. E foi interessante porque, naquela época, as boates faziam as gincanas na matinê de domingo. Verdade. Então, hoje, eu olho muito dos casais que estão aí, eram participantes dessas gincanas que aconteciam lá na boate. Né? E era um mundo com uma dinâmica diferente, né, Bola? Com certeza. Era uma outra pegada, entendeu? Eram coisas muito mais leves, né? O próprio ritmo, o estilo musical era outro. E era mais gostoso, afinal de contas, a gente dançava agarradinha, né? E aí, hoje não tem mais isso. Aí tem algumas figuras que hoje estão aí no cenário ainda da música e tal, que eram figuras que naquela época ficavam ali na matinê, ficavam parados na frente da cabine de som, alguns aprendendo, entendeu? Aí na minha época, depois chegou... Mombril? Não, Mombril não. Foi Monstrinho. 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 Chegou logo depois, ficou lá um tempo depois. Depois eu saí, ele continuou. Gordinho, Alexandre Gordinho, Marcelão, Vasiliauska. Tinha uma galera grande ali, entendeu? Então foi um período assim que a música, né, ela pautava muito o comportamento da juventude, né? Hoje eu acho que você não vê muito isso, né? Até porque não tem uma casa noturna, uma boate assim, de referência, né? E era um lugar diferente, porque era dentro de uma ilha, era ampla. Era demais. Mas ali naquele cockpit. Sim! Você sabe que a noite e a madrugada são onde as coisas acontecem, né? Então, já que você mandou essa ali no cockpit e tal, que aquilo ali é um cockpit, né? Porque todo DJ sabe que ali ele tá cheio de botões, cheio de teclados e o caramba, mas o espaço é pequeno, né? E aí, pô, eu já vi alguns movimentos ali na sua época, eu frequentei muito lá. E não rolava. Como é que era aquela vida sua, garotão, pá? Como é que funcionava ali na interna? Mano, como já dizia meu amigo Zé Dantas, Bola, cuidado, porque hoje o homem é diácono. Naquela época, o que acontece? Era a época que, por exemplo, o rock brasileiro estava em plena evidência. Né? Então, o movimento de efervescência, você tinha as principais bandas nascendo e crescendo. Você tinha Titã, você tinha Ira, você tinha Paralamas de Sucesso, você tinha Biquíni Cavadão, você tinha Barão Vermelho, você tinha todas essas grandes bandas, né, cara? Plebe Rude, imagina, eram bandas que estavam, né? Então, aquilo era uma explosão e a gente começou a fazer algo usando o repertório dessas bandas, mixando música brasileira, que é um negócio que as pessoas, cara, como é que você mixa música? Tem um amigo meu, que vocês conhecem também, amigo comum, Torino Marx. Meu amigo. Torino Marx. Ele frequentava muito a boate na época e ele trabalhava uma das rádios da Rede Gazeta, acho que era Capital. Era na 94. Nós fizemos. Nós trabalhamos. Eu fiz o primeiro programa de surf no Rádio Brasileiro, chamava Momentos de Surf, na 94 FM. Uhum. E lá, eu, na verdade, só levava as músicas já, a seleção, e anunciava algumas coisas sobre surf. Era o Momentos do Surf, com produção do Gordo Bororó. Isso antes da Rádio Cidade existir. Aí. E o Torino,
o Juninho Megahertz, Lorival, eram os caras que faziam a operação da rádio. Não, eu acho que era 94, depois a Capital foi depois. E ele chegava, cara, não é possível, meu irmão. Eu nunca vi um negócio desse. Como é que você consegue mixar música brasileira? Cara, porque eu venho para cá, aí o outro ensinamento que o esporte acaba trazendo, né? Cara, porque eu venho para cá, por exemplo, eu vou tocar à noite na sexta, vou tocar à noite de sábado e vou tocar na matina do domingo. Matina do domingo, começava às 5 horas da tarde, né? Ia até 10, 11 horas da noite. Eu venho para cá de manhã e eu fico vendo que a gente recebia todos os lançamentos de os discos de vinil, os bolachões, vinham tudo importado, vinham tudo de Nova York. Então a gente recebia aqui aquilo que nem existia. Tanto é que na época eu fiz um programa na Rádio Cidade, que era em Oceano das Neves, um programa chamado Pole Position. Por quê? Porque tudo aquilo que era novidade foi no início da Rádio Cidade. Não, foi antes. Foi 88. Por aí, 87, 86. Por aí. Eu acho que a Rádio Cidade chegou em 87. A gente conversa uns 10. Foi quando chegou a Rádio Cidade aqui, do Ferraço. Exatamente. Então, assim, a gente tinha acesso a tudo isso. Mas para poder fazer um bom trabalho à noite, eu ia para onde? Eu ia de manhã para treinar. Aí ficava ali 2, 3 horas. Não, isso aqui não tá legal. Hoje, os caras falam em mixagem, é brincadeira, né? Sabe o que é? Não. O cara entra no computador e fala assim, pega todas as músicas rock, pop, com 130 BPM. E lista tudo aqui. Verdade. Tem que mixar o quê? Tem que mixar nada. É só botar ali, apertou. Já está mixado, só vai rolar. Só vai aumentar um volume e tirar o outro. Entendeu? Então, assim, naquela época, meu amigo, era no dedão mesmo. Era no dedão, e tem mais, você controlava o jogo de luz também. Além de tocar, tinha que tocar a luz. Luz, fumaça, entendeu? Exatamente. Globo e tal. Então, você era multitarefa. E aí, mais uma vez, como é que você aprende a lidar com tudo isso? Aprende a lidar com o treinamento que você tem que ter. Porque quando o cara está te vendo ali, respondendo a sua pergunta, Paulo, o cara olha e fala, cara, o negócio, a cabine já ficava mais alta. Verdade. Então você vai ficar. Os caras só via a carinha da gente. Você via a pista lá embaixo, a cabine era toda, né, de vidro, você ficava igual um aquário lá. É óbvio que você acaba sendo alvo, né, de um monte de coisas. Né? A cabine apertada, tal, então você tem que, né, se virar ali, tem que passar rápido os discos que você está trabalhando. Mas e a Sandrinha, a Jurema, a Paulinha, que ia lá de vez em quando te fazer uma visita para... Como é que ela pediu uma música e tal, tocar uma... Sei lá, tocar uma música e tal. Até lugar que você está, até lugar que você está e a pessoa está em evidência, é óbvio que existe um assédio. Não tem jeito. Normal. Não tem jeito. Aí você, muito jovem, se você não souber lidar com isso, é uma dificuldade muito grande. Você imagina, você está no ambiente da noite, você é, né, você é a principal. Você é a estrela. Você é a figura principal. Né? A atração, é o artista. Eu me lembro, cara, teve um sábado à noite que tinha um show em determinado lugar de Vitória, que quem estava cantando, acho que ela tinha uma música, Neuzinha Brizola. Neuzinha Brizola, Mentira. Eu nem me lembro do nome. O nome da música era Mentira. Aí depois, o que aconteceu? O grupo, né, foi lá para a boate e tal. Né? Aí na hora que ela estava passando, ela ficou olhando assim, olhando. Daqui a pouco pegou uma flor assim, jogou. Para você. Para dentro da cabine. Só que a flor, o que aconteceu? Ela bateu na pena do vidro e foi em cima disso. Que mulher louca, meu irmão. Quer dizer, eu não tinha nem atentado quem era ainda, né? Depois que eu fiquei sabendo quem era, que era realmente... Nós já temos agora um bom motivo para dizer que Neuzinha Brizola já te azarou. Jogou uma flor. Jogou uma flor? Hein? Essa foi a situação mais inusitada assim na noite? Ou teve outra que você pode destacar? Assim? A noite é um negócio interessante, porque quando você abre a casa, as pessoas chegam, todas elas, arrumadas, né? Roupa, cabelo, andar. E o processar da noite, você vê a transformação. E aí você vê as pessoas saindo e fala, cara, aquela ali não é a pessoa que entrou. Então, qual a conclusão que você chega nisso? Que a noite tem a capacidade
de metamorfose gigantesca. Verdade. Agora, resta você fazer a escolha de que metamorfose você quer, Paulinho. Então, os princípios, os valores que eu recebi da minha mãe, porque eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 7 anos de idade, então minha mãe é minha mãe e meu pai, né? Eles me deram condição de poder fazer boas escolhas. Por quê? Porque o ambiente da noite é um ambiente de oferta, ele é um ambiente de acesso, né? É um ambiente que as pessoas têm tudo ali disponível. Se você não tiver muito centrado, você descamba, como várias pessoas que eu conheci descambaram para o álcool, para a droga, para a prostituição, entendeu? E você se manteve ali, ó. Mas tem outros que só vão para o lado bom do negócio. Não tem droga, não tem álcool. Não, eu, por exemplo, fui DJ, sei o que você está falando, fui vocalista de banda, e eu sei que o cara com o microfone na mão tem um poder. Mas eu vou te falar que eu aproveitei, eu não corri igual você, não. O presidente, ele está fugindo. Mas eu acho que ele está falando uma coisa importante que eu também comecei na noite, assim, adolescente, com essa paixão pela música, por ser DJ. Eu acho que a estrutura familiar é muito importante, os valores, porque faz você fazer as escolhas corretas. Se você lembra, às vezes pinta uma situação, uma oferta de alguma coisa, você pensa, pô, não foi isso que minha mãe me ensinou, meu avô, minha avó. Então, eu passei por isso, isso foi muito importante para mim também, fazer as escolhas. Porque você falou, à noite, cara, começa às 8. Já dizia o ditado, à noite é uma criança. Uma criança. Total responsabilidade. E a boate, ela tinha, assim, um efeito, né, de envolvimento, de impacto nas pessoas muito grande. Tanto é que ela iniciava com a música do Frank Sinatra e terminava com a música do Frank Sinatra. Então, as pessoas já sabiam que quando tocava, já lá no final da madrugada, a música de New York, de Frank Sinatra, tinha acabado. Acabou, entendeu? E aí, né, você via as pessoas como é que estavam saindo, né? Então, você vê muita coisa na noite e vê muita coisa assim que faz você fortalecer as boas escolhas que você realiza na sua vida. Ele saiu direitinho, chefe, não respondeu. Então, vamos falar de uma outra coisa, vamos falar de sucesso profissional. Eu te considero um cara de sucesso profissional, acompanho, a gente trabalhou muito tempo juntos, inclusive. Eu queria que você te provocar, como é que é a sua vida como executivo, né? Você tem as suas responsabilidades, você sempre teve um pé dentro da Universidade de Vila Velha, né, da UVV, e a gente se relacionando também muito por isso. E eu queria que você mostrasse um pouco esse lado do executivo, como é que você trabalha a sua vida. Eu provoquei uma sacanagem com ele, mas ele correu de todas. Ele é um cara comportadinho, ele é bem casado, conheço família, uma família bacana, mas você é um cara muito comprometido com a sua questão profissional. Você é um cara de lealdade, eu conheço bem você e posso falar isso. Queria que você mostrasse um pouco desse lado profissional, o que essas coisas te trazem de bem na execução do seu trabalho. Bom, as coisas que você faz, você tem que ter muita convicção, né? A convicção de que aquilo que você está fazendo, né, é a coisa correta, é a coisa justa, é a coisa honesta, é a coisa certa. Quando você tem essas convicções, você pode ter certeza que você vai ter momentos de desafio, você vai ter momentos de dificuldades, vai ter momentos de lutas, de provas, mas se você permanece fiel nessa sua convicção, você pode ter certeza que você vai passar, né? Então, durante toda essa trajetória, eu tive oportunidade, eu iniciei a minha vida profissional, né, trabalhando no setor administrativo, que era numa empresa do Grupo Pós, que era na Vitória Vague. Depois eu trabalhei em banco. Aí do banco eu tive convite para poder trabalhar numa empresa multinacional no Rio de Janeiro. Então, aí eu trabalhei em 2 multinacionais no Rio de Janeiro, morei 4 anos lá. Então, são todas experiências que você vai acumulando, né, ao longo da tua vida e vai reforçando a sua convicção. O que eu destaco assim, de mais importante
né, para quem está dentro da vida corporativa, para quem está dentro das organizações. As organizações, de maneira geral, elas têm um ambiente muito competitivo. O ambiente competitivo, ele não pode, não deve fazer com que você coloque os seus interesses à frente dos seus princípios. Muitas vezes, dentro das organizações, você ter essa firme convicção, ela te traz grandes prejuízos, sobre todos os aspectos. Mas você não vai negociar com isso. Isso eu falo da minha posição, do meu ponto de vista. Eu não vou negociar o interesse passando por cima do meu princípio. De novo, por quê? Porque o ambiente das organizações, ele é um ambiente, se você não tiver uma convicção muito forte, uma convicção muito bem centrada, postada, né? Você acaba se contaminando por esse ambiente de interesse. Por quê? Porque todo mundo quer crescer. E aí a gente aprende, né, com várias práticas. Existe uma matriz chamada matriz dos SEALs, os Fuzileiros Navais Americanos, que é uma matriz que serve para tudo, né? E eu sempre gostei muito de ler, entendeu, Tiago? Sempre gostei muito de ler. Eu tenho mais de 700 livros em casa. Minha mulher falou que se eu comprasse mais livros, ela ia botar para fora, poder botar o livro no lugar, porque não tinha mais lugar para colocar livro. O que eu fiz? Comprei um apartamento maior para poder ter mais espaço. Para botar livro. Para colocar livro. O livro é mais importante do que o livro. Isso aqui ela vai entender. Então, o que acontece? A matriz do SEALs é um negócio interessante. Por quê? Porque todo mundo quer performance. É legítimo, é positivo. Só que eles usam dois eixos. Eles usam o eixo da performance e usam o eixo da trust, confiança. 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 Tem que acreditar. Isso faz a diferença. Você sabia que quando você entrar numa missão, quem está atrás de você não vai te puxar o tapete, vai te esfaquear, vai te empurrar. Não, ele vai te dar o suporte. Isso é confiança. Então, essa matriz do SEALs, o que acontece? No mundo corporativo, nós temos muitos indicadores, né? Como os gestores da moda gostam de falar, os KPIs, né? As chaves de performance, indicador de performance. Performance lá em cima, alta, eixo. Ok? Alta performance. Mas, às vezes, a grande maioria, porque você tem muito indicador para poder medir performance. Você tem poucos indicadores para poder medir confiança. Então, o que você tem hoje? A grande maioria das pessoas que estão em posição-chave são pessoas que dão alta performance, mas o nível de confiança está lá em 9, 10 de performance, mas a confiança dele é 3, 4. Aí você tem um cara que, às vezes, você tem muita confiança, é 8, 9, e também a performance dele é 3, 4. Também esse cara não resolve. Onde é que eles trabalham? Eles trabalham aqui. O cara que ele não é o 10, mas ele é o 8 performance, mas ele é 10 confiança. É esse cara que eles querem para poder fazer parte do SEALs. Você quer dizer, então, que bate com o que eu penso. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou um cara de poucos valores econômicos e de valores morais. Você quer dizer que o valor moral tem que andar equiparado ou até acima do objetivo. Claro, Paulo, sabe por quê? Porque quando ele prevalece, aquilo que você vai realizar, conquistar, adquirir, ele é secundário, ele é consequência. Sim. Porque, de novo, voltando para as organizações, então entendemos aqui a matriz dos SEALs. É isso que a gente tem que buscar, se posicionar e ter pessoas ao nosso lado que ocupem esse quadrante aqui, né? Por outro lado, essas organizações que estão aqui nesse lado do quadrante, não estão nesse, você tem que transitar dentro dela. E aí, como é que você faz? Você vai atropelar os seus princípios? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque muito mais do que ter é ser. Então, quando nós adquirimos isso, a gente não abre mão. E as organizações, em função dessa busca insana de ter a performance, de ter o poder, de ter o título, de ter o status, as pessoas, se elas não tiverem muita firmeza e convicção naquilo que elas acreditam, nos valores, no propósito dela, o que ela faz? Ela se afasta da autenticidade dela. E nós não podemos nos afastar da nossa autenticidade. Nós temos que ser fiéis à nossa autenticidade. Porque isso é que nos faz pessoas melhores. E pessoas que vão poder o quê? Inspirar outras pessoas.
e que vão poder o quê? Construir laços com outras pessoas e deixar um bom legado. É nisso que eu acredito, é isso que eu faço. Sensacional. Que é o que sustenta, né? Porque quando eu falo valor moral e econômico, por exemplo, o econômico muda de mão e acaba, mas o valor moral é como educação. Quando você pega um filho e dedica a sua vida a educar um filho com as melhores ferramentas. Ninguém te tira essa herança. Esse é o legado, né? Ninguém te tira essa herança. Esse é o legado. Eu acho que você deixar o legado dos bons valores fica. Você não vai levar o eu sou moldado nisso. Eu tenho muito orgulho de ser moldado nisso. Por exemplo, eu sou filho de um cara que foi político no passado. Esse cara já morreu em 2012, não? Mas assim, ele foi um político de expressão dentro da cidade dele e na praia principal ele nunca teve casa, ele nunca teve apartamento, nunca se vendeu por nada. E passou isso, sempre dizendo só, o valor moral não troca de endereço. O que troca de endereço é o valor econômico. Você pode estar bem hoje, pode estar quebrado amanhã. Ou você pode estar quebrado hoje, pode estar rico amanhã. Agora, quem tem formação, é formação. É isso aí. Quando eu quero tirar de você uma sacanagem para fazer nego rir, mesmo até, através da agulha lá de Messier... JLD, que vai ficar me... Futuca Jeff lá. Cuidado que o homem é diácono, mas pô, fala sacanagem. E você não abre mão disso, mantendo na boa e trabalhando essa. Não, vou sair por aqui e tal, mas vou manter o clima e tal. Isso é tudo moldado em valores morais. Porque os valores morais é que a gente precisa que as pessoas entendam o quanto isso é importante na formação do caráter e da estrutura que vai te dar para você conquistar as outras coisas, porque com o seu nome você entra e sai de qualquer lugar, mas com dinheiro você não entra e sai de qualquer lugar. Sem dúvida, você não pode abrir mão disso. Por isso é que os seus interesses nunca vão estar à frente dos seus princípios. Então essa é uma regra básica. Você pega essa regra e aplica a essa matriz dos CIOs, por que os caras são a força de elite mais potente, mais impactante, né, do mundo? Porque eles têm isso muito claro. Eu não posso eu faço meu time, a minha equipe, né, e faço a minha fortificação, né, coloco lá, né, o meu muro. Eu não posso ter estaca falsa aqui. Sim, com certeza. Todo mundo tem que estar sintonia, né? Imbuído do mesmo espírito, né? Agora, dentro da estrutura, né, organizacional, corporativa, empresarial, você vai lidar com tudo quanto é tipo de coisa. Agora, não abra mão dos seus valores. Não abra mão das suas crenças. Não abandone os seus princípios por algo passageiro, por algo vantajoso. Não. Você podia... tá tudo certo. Eu também. Porque com a questão... E aí é outro princípio importante, viu, Bola? Viu, Thiago? É outro princípio importante que às vezes as pessoas confundem, né? Eu entendi muito isso quando eu tive no Tahiti, quando eu tive na Rapalê, e agora quando eu tive no Havaí, tá bom? Você deu um monte de dica lá para mim. Fica boa. Né? A questão da espiritualidade. Porque as pessoas, às vezes, vinculam espiritualidade com alguma nomenclatura, né? Denominação religiosa. A espiritualidade é justamente você conseguir esse equilíbrio, essa harmonia interna. Né? A sua crença, a sua fé é outra história. Mas ter esse equilíbrio é algo muito valioso. E que hoje, o mundo, da maneira que caminha, ele tenta sempre te roubar, te subtrair. Não abra mão. É verdade, ele quer te esvaziar porque o mundo não funciona desse jeito. A prática dele é outra. E o que segura a onda ainda, eu acho que são as pessoas que pensam dessa maneira. Pensando em que o seu valor moral, aquilo que está dentro de você, vale mais do que tudo. É isso que vai fazer mudar a cabeça das pessoas. Por exemplo, receber aqui o Jefferson Cabral. Já vou adiantando, uma das entrevistas mais gostosas que a gente fez aqui no Bolado Podcast até agora. E por quê? Porque a gente está falando de coisas de maneira... Você está se expondo. Jefferson Cabral, pessoa. E a gente, abençoado aqui, está conseguindo tirar algumas coisas. Mas essa questão de você poder se expor depende do que você é. Porque tem pessoas que estão o tempo inteiro se escondendo. E você vai fazer uma pergunta, ela, pá, não quero dizer que você escondeu, que eu queria falar sacanagem. Se você pegou alguém... No momento, qual é o nome do cara?
No momento, Sérgio Malandro, não, porque o Sérgio Malandro ele tem um podcast que ele adora uma fofoca, né? É fofoqueiro. Então ele sempre está perguntando: e aí, tá pegando alguém? Quem é que você pegou? E, pá, Jefferson Cabral é um cara, ele fica até sem graça lá, como é que fica vermelho. Jefferson Cabral, eu conheço a vida dele familiar, ele é um cara, sempre foi um cara muito organizado, né, nessa questão, mas eu não consegui tirar, já falei isso com o patrão 2 vezes, mas não consegui tirar nada de Jefferson. Mas voltando aqui... Não teve nada que o patrão... Exatamente. Que ele é hiperbólico, né? Aquela coisa que... Às vezes ele toma proporção. Ele quer buscar. Ele quer buscar. Isso. A grande vantagem que você, enquanto pessoa, né, enquanto gente, tem ao falar a verdade, é que você nunca precisa relembrar o que você falou antes. Se é verdade, é verdade. Ah, para que eu falei? Não, peraí. Sabe que eu falei isso? A verdade é uma só. Exatamente. Por isso que tem o ditado, a verdade é uma só. Rememorizar. Se você fala a verdade, a verdade é uma só. Você rememorizar. E a sua conduta, né, a sua atitude, a sua postura, ela fala tão alto que você não precisa ficar fazendo discurso. Você só está vendo. Sim. Sim. Então, a atitude fala mais alto que as suas palavras. Esse é o resumo. Boa. Fechou o assunto. Boa. Ele fechou o assunto. Não adianta, você não vai tirar nada aqui. A noite não transformou Jefferson Cabral na conclusão que eu tiro. Não teve deslize, não teve aventura. Jefferson, eu queria ir mais profundo aqui no assunto. Queria que você colocasse você como executivo hoje aqui do nosso estado, né? Uma pessoa que tem destaque aqui no estado. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como o nosso estado caminha hoje e para que nós estamos preparados. Eu acho que o Espírito Santo está vivendo um momento super especial, né? E nós temos assim muita expectativa do que pode acontecer, né? Porque temos boas expectativas, boas perspectivas. A gente tem um momento super favorável, né? Um estado que está bem localizado do ponto de vista geográfico, do ponto de vista logístico, um estado que tem as suas contas equilibradas, capacidade de investimento, né? Uma gestão, uma classificação fiscal AA. Então, tudo isso traduz em quê? Instituições fortes. Em todos os lugares que as instituições são fortes, você tem uma ambiência que proporciona uma condição muito melhor para todas as pessoas que estão envolvidas nesse ambiente. Seja um ambiente econômico, seja um ambiente político, seja um ambiente social, seja um ambiente cultural, seja um ambiente acadêmico. Então, você tem hoje condicionantes que proporcionam muitas oportunidades. Agora, o que é importante? Né? Primeiro, o que vai dar a capacidade de você ocupar um espaço, uma posição, para que essas oportunidades se transformem em realidade naquilo que você faz hoje? Primeiro, conhecimento. Sim. O conhecimento é que te abre portas. O conhecimento é que realiza conexões. O conhecimento é que te dá a capacidade de poder fazer interlocução, de poder visualizar oportunidades, né, onde, às vezes, as pessoas que não estão atentas a adquirir, a absorver esse conhecimento, estão enxergando. Né? Por isso que às vezes você fala, mas ele é visionário. Né? Qual a tradução desse visionário? É porque ele consegue enxergar, olhar para uma parede, né, que todo mundo fala, não, uma parede de gelo, cinza. Mas ele consegue enxergar além só da cor. Ele consegue enxergar a textura, ele consegue enxergar o acabamento, ele consegue enxergar a profundidade, o tamanho. E isso, o que nos dá essa capacidade? É o quanto você está aberto para o conhecimento. E onde é que está o conhecimento? Está em todos os lugares. Você aprende em todos os momentos. Mas para isso tem que ser o quê? Um bom ouvinte. Então, você tem duas orelhas, tá? Eu tenho assim, muita restrição, muita preocupação quando o cara fala, que ele é o cara, é o super inteligente. Não, bicho, eu não quero botar esse rótulo, ninguém nem quero ter esse rótulo. Porque quando a pessoa ela começa a entender que ela é o cara, né? Ele é o cara, que é o super inteligente. Está errado. Você para de aprender. Parou de aprender, perdeu. Sim. Perdeu uma grande oportunidade. Então,
Tem que se colocar sempre como uma pecinha, né? Aprendiz. Sempre como uma peça, né? Nós vamos estar sempre aprendendo, sempre tem algo. Eu gosto muito de dar palestras, né? Faço palestras em escolas públicas de ensino médio, por 2 motivos. Primeiro, porque eu me enxergo ali. Eu estudei escola pública a vida inteira. Eu sei da dificuldade que é. Eu sei das barreiras que tem. Eu sei das restrições, das limitações. Então, quando eu estou ali falando, o que eu tento fazer é com que aqueles jovens consigam se enxergar em mim uma possibilidade que ele pode fazer muito melhor. Não é fazer igual a mim, vai fazer muito melhor. E aí eu construo um diálogo com eles. Então, isso é algo que eu faço e me faz dar uma contribuição para que aqueles que estão numa posição que um dia eu estive tenham muito mais condições do que eu tive um dia. Então, ser um bom ouvinte e ter essa capacidade de estar sempre aberto para aprender te leva muito mais longe do que você possa imaginar. Muito mais longe. Você acha que essa capacitação que o capixaba tem construído a partir dos anos 80, eu acredito que a partir dos anos 80 nós tivemos um boom na área educacional no Espírito Santo, com chegada de várias faculdades, né? Inclusive a UVV, que vem lá dos anos 70, mas em 80 é que se estabeleceu, acho que um boom na educação capixaba, principalmente superior. Você acha que isso contribuiu para a capacitação do capixaba, para ocupar as funções? É lógico que a gente teve recebeu muita gente de fora, né? No Espírito Santo hoje tem muita gente de São Paulo, de Minas, né? Muita gente morando e trabalhando aqui, ajudando a gente a alavancar esse processo. Você acha que o Espírito Santo houve uma preparação para a gente viver esse momento tão especial que a gente está vivendo? Principalmente na área agrária também, né? Porque tem muita coisa que... Essa é a demanda que a vocação econômica do Estado acaba impondo. E aí, de novo, aqueles que são educadores e que têm a visão empresarial acabam se posicionando para poder aproveitar essa oportunidade. Então, as demandas que surgem, elas surgem como oportunidade para todos, mas nem todos aproveitam. Por quê? Verdade. Porque falta essa lente, né, de enxergar a oportunidade ali. Então, esse momento em que o Estado ele se apresentou, né, com grandes investimentos, grandes plantas industriais, né, com um aporte de muito capital, óbvio que essa atividade econômica precisa de gente que é capacitada. Né? Então, hoje, as instituições que estão aqui em destaque ao VV, né, que é onde eu conheço mais do meu trabalho, sei, né, da excelência que se produz ali e do nível de dedicação que tem, porque, diferentemente, né, do que às vezes as pessoas imaginam, você tem uma instituição onde o fundador ele era um educador e se tornou empresário, é diferente de você estar numa instituição em que tinha um empresário que se tornou educador. É diferente. Né? Sem nenhum demérito, mas o DNA é outro. Verdade. O nível de importância e o nível de hierarquia e de prioridade das decisões é outro. Então, hoje, o Estado ele tem as condicionantes para que aqueles que definitivamente querem trabalhar sério, duro, né, saber que as oportunidades estão aí para poder ser preenchidas, para poder serem aproveitadas e se capacitar, se preparar para isso, meu amigo, você tem uma plataforma enorme hoje de referência no Brasil. Não é à toa, né, que quando você tem grandes influentes em termos de pensamento político, pensamento econômico, né, pensamento acadêmico, passando por aqui, eles olham o estudo e falam, cara, vocês têm uma pérola no meio do oceano. Né? Nós vamos ter na semana que vem o lançamento da Vivens Business School, que é uma escola de transição energética, uma escola focada em economia verde. Por quê? Porque essa é uma pauta que o Estado tem todas as condicionantes para poder ocupar uma posição de destaque. E essa pauta não vai conseguir ser levada adiante se não tiver uma instituição muito forte, trazendo o quê? Conhecimento, capacitação, pesquisa, reflexão, discussão. Você acha que a pesquisa precisa ainda avançar aqui no Espírito Santo? Como é que você vê a pesquisa? Eu sou muito curioso com essa questão da pesquisa, porque eu acho que a pesquisa tem que existir, né? Eu acho que nós, no Brasil,
ficamos muito atrás, precisamos avançar nesse ramo, que é a pesquisa. Como é que estão as instituições do Espírito Santo nesse quesito pesquisa? Você tem hoje uma estrutura de política de amparo e de incentivo à pesquisa muito grande, não só em nível estadual, mas em nível também federal, né? As instituições hoje, principalmente as que são universidades, né? Tem uma pública e uma privada. Tem a UFS como universidade pública e tem a UVV como universidade privada. Ela, dentro do caderno de encargos dela, que ela tem que prestar conta, né, e dar conta para o MEC, existe um peso muito grande nessa questão relacionada à pesquisa, pós-graduação, extensão, né? Então, hoje, você vê os programas que tem dentro dessas instituições, são programas robustos de pesquisa. E é importante que as pessoas saibam, quando você fala de pesquisa científica, você tem algumas divisões. Você tem uma pesquisa que é uma pesquisa de ciência básica, né? O próprio nome está dizendo, aquilo que você precisa, a partir dali, conseguir evoluir em determinado eixo, determinada temática, né? Em determinado assunto. E tem aquela pesquisa que, a partir daí, você pode fazer aplicado a algum problema específico do mercado, de um segmento, de um negócio. Então, hoje, nós temos um ambiente extremamente positivo em relação a isso. Você pega, dentro da própria UVV, você tem várias iniciativas de pesquisa aplicada que são hoje objeto de empresas, de segmentos, de entidades. Então, isso para o Estado, que quer ocupar uma posição de dianteira, dentro do contexto do Brasil, é importante, e eu acredito que a gente está dando nossa contribuição. Ô Jefferson, eu queria que você falasse um pouco da inovação, e ainda mais hoje com a inteligência artificial, como, né, alinhar isso para os negócios e para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Como que você enxerga a inovação e a inteligência artificial para um ambiente corporativo e também para o desenvolvimento do Estado? A inovação é um tema obrigatório. Qualquer agenda, qualquer pauta. Por quê? Porque a inovação é a capacidade que você vai ter de colocar o seu negócio de maneira longeva, ou seja, ter perenidade no seu negócio. E muitas vezes a inovação é um grande gatilho para que você possa destruir e reconstruir o seu negócio, reconfigurando ele para um outro ambiente, para um outro cenário. Por quê? Porque as condicionantes mudam, né? Se você faz um recorte de 2019, 2020, quando começou a Covid, ficamos 2 anos aí, né, dentro da caverna. O que proporcionou de ruptura? O que proporcionou de avanço, né, em termos de inovação de processo, de produto, de modelo de negócio? Foi uma coisa extraordinária, né? É óbvio que a motivação ela não é positiva, não é saudável, mas isso foi uma guinada que se deu. Então, olhar a inovação é olhar como que eu consigo fazer que a ressignificação do meu papel, do meu posicionamento, do meu negócio, ele possa me levar mais à frente, mais adiante e com melhor resultado, né? Você pega, por exemplo, hoje a China. A China é uma potência indiscutível. Qual a mentalidade do chinês? Primeira coisa, ele quer fabricar qualquer produto que você tenha mais barato. Não quer nem saber. E aí vai de qualquer jeito. Só que depois já passou para o segundo nível. Ele quer fabricar mais barato, mas ele quer fabricar mais rápido. O que ele entendeu? Opa, estou entrando nesse jogo. Agora eu estou no terceiro nível. Estou fabricando mais barato, mais rápido, com melhor qualidade. Ele chega depois. Aí, meu amigo, você chegou no topo dessa cadeia. E você vê o estrago que é hoje esse movimento geopolítico da China no mundo em termos de supremacia nos Estados Unidos. Então, esse ambiente ele é movido por quê? Ele é movido por inovação. Qual é a grande ferramenta, né? O grande instrumento, o grande elemento que está aqui dentro impulsionando? As tecnologias. E o que você tem dentro da tecnologia? Um monte de coisa. Dentre elas, você tem as tecnologias habilitadoras, onde a IA está aí dentro. Então, Bolinha vai lembrar disso. Antigamente, quando você pegava planilha para poder fazer, não existia pacote Office, né? Você tinha um programa que você usava para poder fazer cálculo, que o mais sofisticado que tinha no Lotus. Você lembra do Lotus? Lógico. Lotus. Para quem tinha o Lotus, era igual a máquina de Fórmula 1, né? O carro de Fórmula 1 chamado Lotus. Você estava na frente.
Aí vem a Microsoft e pega um monte de ferramenta, empacota, chama de Office, e dentro dele vem um negócio chamado Excel. Fez assim, ó, Verdade. virou. O que nós estamos experimentando agora? Só para poder fazer uma analogia, né? A entrada da inteligência artificial, ela não é de agora. O que nós chamamos de IA já existe há algum tempo. O que acontece? Como você evoluiu em todos os fatores que estão ancorados na IA, você evoluiu na capacidade de processamento, você evoluiu na velocidade de transmissão, você evoluiu na capacidade de conhecimento para poder ter novas funcionalidades, você evoluiu em vários aspectos. Isso fez com que aquilo que já existia era muito incipiente se tornasse algo avassalador, disruptivo. Vai atropelando, né? Então, você começou a ouvir falar de ChatGPT tem quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Cara, é muito pouco. Mas olha o estrago que já fez. E aí eu volto a outro ponto, viu, Bola? Que é o quê? Você se colocar na posição de eterno aprendiz. Meu amigo, tem um movimento que está acontecendo aqui, eu estou ouvindo as pessoas falando, eu tenho que entender desse troço. Por exemplo, eu estou fazendo um curso de automação com IA. Por quê? Porque eu sei que isso vai me ajudar. Eu vou criar os meus agents, os meus agentes. Então, aquilo que era bot virou agente. E aquilo que é agente vai evoluir para aquilo que nós chamamos de employee generative. São os colaboradores, os funcionários generativos. Você vai ter funcionários ancorados como funcionários de inteligência artificial, trabalhando para você 24/7. E aí, qual é a grande questão? E a pergunta que sempre quando eu toco nesse assunto, nas palestras que eu faço, a molecada faz: tio, professor, então quer dizer que nós vamos perder o nosso emprego, nosso trabalho? Sim, vai. Só que você vai perder para o teu coleguinha aí do lado que vai aprender a trabalhar com essas tecnologias e com essa inteligência. Se você aprender, você não perde. Corre. É isso aí. Esse é o jogo. Você quer estar dentro ou quer estar fora do jogo? Tem um jogo acontecendo. As pessoas têm que entender isso. Como é que esse jogo acontece? Em que velocidade? Qual é a regra dele? Vale gol de mão? Vale gol de pé? Vale gol de cabeça? É dentro do quadrado? É dentro do retângulo? Como é que é isso? E aí, a provocação que eu faço é: as pessoas, de maneira geral, elas estão anestesiadas pelas redes sociais. As redes sociais estão comendo um tempo significativo que você poderia estar fazendo a diferença na sua vida e na vida da tua família. Não jogue este tempo fora. O tempo é o maior ativo que você tem hoje para poder transformar aquilo que você quer realizar. Se você pega esse tempo e joga fora, pega no seu gerenciador de tempo, que o teu smartphone tem, e vê quanto tempo você investiu em rede social. Em Instagram, em LinkedIn, YouTube, em WhatsApp. Vê lá. Mas com a chegada da tecnologia nessa velocidade, que é uma velocidade absurda, você não acha que, por exemplo, a IA tem que haver hoje um controle maior no avanço, porque a própria tecnologia está sendo usada para coisas, né, fora do que a gente busca, do contexto. Né? Muita gente usando de maneira errônea, não, nem equivocada, errônea mesmo, porque tem vontade de errar, quer usar. Se você pegar ao longo da história, toda vez que você tem um fenômeno que ele é de ruptura, que ele traz uma outra dinâmica, que ele traz uma outra realidade, sempre vai ter a utilização para o bem e para o mal. Então, hoje, sim, esse é um ponto de grande discussão, de grande debate da IA. Quais os limites? Como é que nós vamos estabelecer uma regulação, uma ética? Como é que nós vamos estabelecer um controle sobre isso? O que é esse controle? Quem é que faz o controle? Quem controla os controladores? Que é a pergunta, né, que os sociólogos, os filósofos fazem, né? Pô, nós temos que controlar, temos que lá, pau, beleza, mas agora quem controla os controladores? Quem controla, quem controla. Quem fez essa pergunta foi Balandier, né, um grande pensador francês. Então, assim, são questões
que elas têm que ser enfrentadas, estão sendo enfrentadas, assim como na virada do século XVIII para o século XIX, você teve uma invenção que foi transformadora do ponto de vista daquilo que era a necessidade de infraestrutura que o mundo precisava, que foi a invenção do TNT. Então, quando o Alfred Nobel inventou o TNT, ele tinha uma finalidade de quê? Proporcionar um mundo melhor para as pessoas em função da demanda de infraestrutura que tinha. Mas o que o homem fez? Começou a usar a dinamite como arma de guerra. Isso que o cara foi uma facada no coração. Foi. E o nível de decepção, de desgosto dele foi tão grande, o que ele fez? Ele criou um instituto, Alfred Nobel, onde ele pega tudo aquilo que foi os recursos, né, que é a patente do produto que ele criou, né, produz, e todo ano ele dá uma premiação para quem? Para várias áreas com um prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Literatura, Prêmio Nobel da Química, Prêmio Nobel da Física, Usando o nome Nobel da dele, Paz, exatamente. Foi uma maneira que ele encontrou de tentar minimizar o uso inadequado daquilo que ele quis. Foi uma das maiores decepções. Então, Quando ele viu isso acontecer. a mesma situação ela acontece também com a tecnologia, em especial com o IA. Se você pegar hoje os casos, né, que você tem de aplicação de energia, é um negócio louco. Agora, nós temos que aprender a lidar com isso e saber como é que nós vamos nos posicionar. E aí eu volto ao primeiro ponto da nossa conversa, viu, Bola, Thiago? Que é os nossos princípios não estão atrás dos nossos interesses, estão na frente. Primeiro princípio, depois interesse. Moçada, ó, esse cara, se a gente ficar aqui, nós vamos até amanhã. Aqui, Não, Thiago? Não, com certeza. Agora, como a gente termina o programa e faz mais umas 3 perguntas, você vai na primeira. Eu queria que você falasse assim, a gente está falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo tem de melhor. Então, eu queria perguntar para você os locais que você adora ir no Espírito Santo. Vamos falar sobre a beleza do Espírito Santo. Quais são os lugares que você adora? Qual é o local que você mais gosta de ir com a família, se divertir? Quem ele gosta de comer? O que ele gosta de comer? O que ele gosta Quem de não? O prato típico. Mas eu acho que o nosso Mr. X contaminou ele de manhã cedo. Contaminou ele de manhã cedo. Não, porque falou de Espírito Santo, a gente tem que falar de comida. Afinal de contas, nós temos a melhor comida do Brasil. Mas eu queria que você falasse... O lugar que eu mais adoro? A minha casa. É ali que eu estou com minha esposa. Seu santuário, né? Eu amo. Ali que eu estou com as minhas filhas. Ali que eu estou com os meus netos. Então, é o lugar onde eu estou acolhido, estou abrigado, me sinto bem, me sinto em harmonia, me sinto em paz. Né? Então, o nosso lar ele tem que ser percebido e tem que ser usufruído dessa maneira. É o seu ponto de refúgio. O santuário, né? É o seu ponto de refúgio. Agora, por exemplo, eu estou no mar todo dia hoje, 4h30 da manhã, eu acordei, 15 para 5, eu estava na canoa montada, saindo com o meu time. Aí o vento estava um pouco chato, a gente entrou pelo canal, vamos até quase Maria Ortiz. Né? Então, assim, estar em contato com a natureza é algo que, para mim, é muito importante. Porque a dose de dopamina que a gente recebe é uma coisa extraordinária. O nosso dia é outro. Nós estamos aqui, no meio da manhã, não sei nem quanto tempo a gente já está aqui conversando, mas no meio da manhã, então, a energia, sua potência de agir, né? O filósofo Spinoza fala dessa potência de agir do ser humano, né? Qual é o que é o seu momento de potência? Porque as pessoas também têm potência de agir diferente. Tem gente que trabalha muito bem de manhã, não trabalha tão bem à tarde. Tem gente que trabalha bem de noite e não trabalha bem nem de manhã nem de tarde. Então, você tem que encontrar onde é que está esse seu momento da potência de agir. Então, estar em contato com a natureza, né, falando de lugar, é algo que me dá muita satisfação, né, principalmente no mar. E o Espírito Santo tem lugares extraordinários, né, tanto de montanha, né, quanto de lá. E a canoa me proporcionou dar lugares fantásticos. Eu jamais imaginei que pudesse estar, por exemplo, fazendo uma competição de um mundial no Havaí, em Tahiti. Imagina. Tem coisa. Prêmio. Está no berço, né? Está no berço. Bom, eu acho que agora a gente vai finalizar, Jefferson Cabral.
Não dá para a gente ser hipócrita. É meu amigo da antiga, a gente conversa muito, temos assuntos em comum a tratar sempre. Thiago Bossá, meu parceiro de sempre. Queria agradecer toda a equipe, as meninas, né? E temos que providenciar, nosso diretor, que eu queria o nome dessas meninas aqui também, de todo mundo, o seu, de quem está, de toda a equipe, para que as pessoas saibam quem está por trás de tudo isso, que não sou só eu e Thiago Bossuá, tem toda uma equipe envolvida. E Tá que atende. Você gostou de chegar aqui? Então, como é que você foi atendido aí? Da melhor maneira possível, padrão hollywoodiano. Então, senti em Hollywood, já com camarim, passa maquiagem, negócio diferenciado. E o bolado de hoje deu uma lição, que é você tem que aprender todo dia, tem que ser um eterno aprendiz e não pode perder os seus valores. Não tem dinheiro no mundo que vale mais do que seus valores. Então, Jefferson Cabral, um grande mestre, foi meu professor Rapaz, eu não tive aula com esse cara. Estudei muito na UVV, mas não tive nenhuma aula com ele. Ele ensaiou de me levar para fazer marketing sorte lá. Sua, né? Mas é sorte mesmo, mas não dá tudo certo, não, sacanagem. Foi meu professor, acadêmico não, mas foi meu professor... de vida, né? É meu professor de vida também. Foi meu grande mestre. Queria agradecer a todos vocês e deixar a palavra com o Jefferson Cabral. Muito obrigado, Jefferson. Você, como doutor que deu uma aula para a rapaziada, adorei, foi show de bola. Você é sempre um papo muito bacana. A gente, quando começa a conversar, a gente demora muito, né? Às vezes a gente se encontra, você está... Eu lembro que a última vez que a gente se encontrou, você estava dentro do carro, eu estava do lado de fora, o sol quente do carro, a gente conversou quase 1 hora. Foi mesmo. Então, eu queria te agradecer e deixar você finalizar esse programa de hoje. Fique na paz, estiver na sequência. Não se esqueçam, se inscrevam lá no YouTube, Bolado Podcast, se inscrevam no Instagram, nos acompanhem. Nós estamos chegando, nós estamos atingindo muitas contas, mas o nosso, apesar da interação de vocês estarem, como é o nome daquela palavra que a gente usa? Melhor algoritmo, né? O meu nome é engajamento, está sendo excelente, mas... Segue a gente, que é para fortalecer e... Como é o nome do rapaz lá? Algoritmo, né? Algoritmo, fazer a leitura. Eu estou sempre ali, afinal de contas. Aí, falar para o meu amigo Muleta, que é um grande diretor, inclusive fez um grande filme de surf, A Onda da Vida. A Onda da Vida. Ele falou, eu vou ser seu diretor de casa. Então, já que você queria que eu colocasse esse pouco de bola Vila Flor, falar uma sacanagem, botar nego para rir, estamos caminhando nesse sentido. Obrigado, Jefferson Cabral. Finaliza para mim, por favor. Bom, obrigado aí pela oportunidade, viu, Thiago? Foi muito bom estar com vocês. E quando a gente tem uma conversa leve, o tempo passa e a gente nem vê. Eu espero que as pessoas que vão estar nos vendo, nos ouvindo, possam tirar alguma coisa de proveito, levar para a vida, e que isso faça sentido para elas, possam produzir aquilo que é de melhor para elas, para a família, para o lugar onde elas estão. Obrigado aí pela oportunidade. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado a você. Esse é muito bolado. Cabral.